Fala galerinha do canal da Química, tudo joinha com vocês? Eu espero que sim. Hoje sabe qual é o nosso assunto? Hoje a gente vai dar continuidade em estequiometria e a gente vai falar sobre pureza. Como assim pureza? Olha só, quando a gente vai fazer uma reação, a maioria dos reagentes que a gente utiliza, eles não estão 100% puro, ou seja, ele tem uma certa porcentagem, uma certa quantidade de impureza, ou que não faz parte da sua composição. Então, por exemplo, comprei um reagente, estou lá no laboratório, vou fazer uma reação. Eu olho o rótulo dele e vai estar lá, 99,5% de pureza. O que isso significa? Significa que a cada 100 gramas desse reagente, eu tenho 99,5 gramas dele mesmo. E os outros meio grama? Significa que esse meio grama é de impureza, é de outros componentes que não é esse reagente. Então, vamos entender como se determina o percentual de pureza. Se liga aí! Então, como que a gente determina a pureza de uma substância? Para a gente determinar o seu percentual de pureza, na verdade, a gente tem que fazer uma relação entre a massa dessa substância pura, ou seja, apenas a quantidade realmente dessa substância, sobre a massa total dela. O que seria essa massa total? A massa total seria a massa dessa substância pura mais a massa de impurezas presentes. Vamos então analisar essa situação. Nessa situação ele fala o seguinte, ó, partindo-se de 200 gramas de soda cáustica por neutralização completa com ácido clorídrico, obtém-se 234 gramas de cloreto de sódio. Qual é a porcentagem de pureza da soda cáustica? Nesse caso, a primeira coisa que a gente precisa determinar é a reação e o balanceamento. Então aqui, ó, eu estou partindo de soda cáustica. O que é a soda cáustica? É o NaOH. E aí ele fala que foi colocado então ácido clorídrico suficiente para neutralizar toda essa soda cáustica. Isso daqui, então, vai resultar em cloreto de sódio e aqui você vai precisar lembrar que toda vez que você tem uma base e um ácido forte, isso vai gerar um sal mais água. Então, esse é o término da reação. Então, é assim que a reação fica. Então, eu tenho aqui, ó, NaOH mais HCl, veja que eu tenho 2 hidrogênios desse lado e já tenho 2 hidrogênios desse lado. Tenho aqui um sódio, tenho um cloro e também tenho aqui um oxigênio. Então, essa reação já está balanceada. Lembrando que para determinar a porcentagem de pureza de uma substância, o que eu tenho que colocar? Qual é a massa pura dessa substância, né, sobre a massa total. Então, é ela com impureza, ok? Então, vamos fazer isso. Bom, então como que a gente vai relacionar tudo isso? Veja, ele falou que foi obtido 234 gramas de cloreto de sódio, isso consumindo todo o ácido clorídrico. Veja, lembrando que a porcentagem de pureza, massa pura, sobre a massa total, certo? Eu sei qual é a massa total, porque foi isso que eu pesei. Só que eu não sei exatamente qual é a massa pura aqui da soda cáustica. Eu não sei o que realmente reagiu. Eu só sei que a quantidade que reagiu foi suficiente para gerar 234 gramas de cloreto de sódio. Então, qual foi realmente a massa de NaOH que reagiu? Por quê? Porque se eu tenho a massa total, que é 200 gramas, aqui se eu achar a massa pura, ou seja, a massa só de soda cáustica, eu consigo achar a porcentagem de pureza. E é isso que a gente está fazendo aqui. Tá, mas eu vou relacionar com o que aqui? Veja que se aqui eu estou falando em massa, eu sei que eu tenho 1 mol de NaCl, certo? Então, se eu for na tabela periódica e buscar aqui qual é a massa de 1 mol de átomos de sódio, qual é a massa de 1 mol de átomo de cloro e somá-los, então aqui eu vou ter uma massa de 58,5 gramas, que é a massa relativa a 1 mol de NaCl, enquanto isso equivale a 1 mol de NaOH. Por quê? Porque cada 1 mol de NaOH forma, pelo balanceamento dessa reação, 1 mol de NaCl.
e 1 mol de NaCl também por meio da tabela periódica. A gente verifica que eu tenho 23 do sódio, mais 16 do oxigênio, mais 1 do hidrogênio, somando 40 gramas, que é o equivalente a 1 mol de NaOH. Fazendo essa conta, então essa regra de 3, a gente vai obter aqui uma massa de 160 gramas, ou seja, eu tenho puro de NaOH, que é a quantidade que reagiu, 160 gramas. Então, esses 160 gramas é a massa pura dessa substância. Sabendo então que a pureza então é a massa pura, né, da substância sobre a massa dela com impureza, ou seja, a massa total, então 160 dividido por 200 vezes 100 vai dar um total aqui de 80%. Então a pureza dessa soda cáustica ou do NaOH é de 80%. E aí, gente, compreendendo aí sobre o assunto? Eu espero que sim, hein? Qualquer dúvida, deixa aí nos seus comentários, beleza? E qualquer sugestão, deixa aí nos comentários pra gente. E não esquecem, se estiver curtindo, não esquece de dar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação e compartilhar com os amigos. Porque, gente, vamos disseminar aí o conhecimento sobre química. Beleza, gente? Não esquece disso, hein? Gente, esse foi o tema do nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham aprendido um montão. E se vocês aprenderam, não esqueça de avisar os amigos sobre o nosso canal, beleza? E ó, acompanhe a gente lá nas redes sociais para ficar sabendo de todas as novidades sobre o nosso canal. Até o nosso próximo vídeo.